Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aqui, no finalzinho da aula passada, eu comentei que o Calculate, né, ele simula colunas, né? Colunas calculadas. Então, ele simula para poder atender aquela questão linha a linha, né? Mas, na verdade, eu me equivoquei, certo? A gente vai utilizar o Calculate para fazer uma forma de atender essa questão linha a linha, certo? Mas não é o comando que simula a- as colunas calculadas. As que simula a coluna calculada é um outro comando que a gente vai ver posteriormente, certo? Só para deixar isso claro, né? Eu me expressei, na verdade, eu me expressei errado. O que a gente vai fazer aqui é fazer recursos que você consegue fazer uma linha multiplicada pela outra, por exemplo. Certo? A gente vai fazer aqui usando o calculate. A gente vai usar o calculate para atingir esse objetivo. Beleza? Beleza, pessoal? Então, dito isso, vou abrir aqui o Power BI. O que eu fiz aqui foi já criar uma nova aba Calculate e colocar um enunciado aqui do que a gente vai precisar, né? Então, a nossa necessidade aqui, né? Como o cliente pediu isso, né? A gente precisa comparar o somatório de vendas da categoria componentes com as demais categorias. Isso o cliente quer através de um percentual. Beleza? Então, como é? Vamos lá fazer isso aqui, né? Então, vou primeiro trazer aqui para o visual o nome da categoria e a soma venda tá aqui, né? Então, temos acessórios, bicicletas, componentes e vestuário. Então, o que que o cliente quer? Ele quer comparar aqui, ó, componente. Com base nesse valor, bicicleta é quantos por cento desse valor? Acessório é quantos por cento desse valor componente? Então, ele quer comparar componente com os demais valores e para trazer um percentual, né? Por exemplo, aqui vai trazer 10%, aqui 20%, aqui 50%, aqui 50% não, aqui 100%, né? Porque é componente com ele mesmo, vai dar 100%. E vestuário, quanto é que vai dar, né? Sei lá, 10%, vamos dizer, né? Então, a gente sabe que através de medidas, né? A gente já viu isso aqui até agora, a questão do contexto de visual, medidas é através de contexto de visual. Então, a gente não consegue pegar, por exemplo, é, esse valor aqui dividido por esse valor aqui. Não tem como a gente fazer numa medida isso. Esse valor dividido por esse, para encontrar o percentual. Nem esse dividido por esse para encontrar o percentual. Nem esse dividido por esse mesmo, até dá, né? Mas não faz sentido. E esse dividido por esse para encontrar o percentual desse em relação a esse, né? Então não tem como você fazer através de medidas. E como é que a gente atenderia essa necessidade do cliente? A gente poderia criar uma nova medida, trazendo apenas o valor do componente, certo? E colocaria aqui do lado. E aí sim a gente teria duas medidas e a gente poderia multiplicar uma medida pela outra para encontrar o percentual. E é isso que a gente vai fazer. Então a gente, para fazer essa coluna aqui do lado, né, para pegar só esse valor aqui, né, e replicar aqui, só o valor do componente, a gente vai usar o comando calculate. Então vamos lá, vamos criar uma nova medida. Medida. Vamos criar essa nova medida, chamada de. Só um minutinho, pessoal. Vamos criar essa nova medida chamada. Deixa eu só ver um negócio aqui.
Vou deixar A gente vai criar uma nova medida chamada. Só vou pegar o nome direitinho aqui para a gente não se confundir. Chamada vendas componente. A gente vai colocar aqui nessa medida o valor de vendas de componente, que tem que ser aquele 11 milhões ali, né? Então a gente vai usar o comando calculate, a expressão que vai ser o soma vendas, não é metas, é vendas, vírgula. Vamos filtrar só o que é da categoria componente, né? A gente quer saber só o valor ali de componente. Se eu colocar assim, ó, só para mostrar para vocês. Calculate soma vendas. Aqui vendas componente, né? É só eu colocar ela para o visual aqui para vocês verem. Ela me mostra o valor total, né? Mas o nosso objetivo aqui usando o calculate é justamente fazer um filtro. Tem a opção aqui, ó, vírgula. Você consegue filtrar. Eu vou filtrar quando o produto, categoria, o nome da categoria seja igual a componentes. Ele me traz aí só o valor do componentes. Entende? Então a gente vai colocar aqui ela do lado, vai repetir o valor do componente para todas as linhas aqui. Então vou jogar ela aqui para o lado. Apenas componente. Aí, ela replicou para todos. Alguma coisa que na hora da importação apareceu uma categoria vazia aqui, mas eu vou usar o filtro aqui de página para poder tirar esse em branco aí. Beleza. Tá aqui. Então, aqui a gente consegue agora atender o nosso objetivo, que é calcular esse percentual. Então, a gente pode pegar essa soma e dividir pela vendas componente. A gente tem duas medidas e a gente consegue fazer operações entre duas medidas. Então, eu vou criar uma nova medida aqui. Essa nova medida chamada de comparação componentes. Criada aqui. Que ela vai ser aquele comando que a gente já viu, divide. Quero colocar só uma meta dividido. Dividido não, né? O divide é justamente para não ter esse barra, né? Da divisão por vendas componentes. Então, a gente está dividindo essa coluna por essa. Enter. E agora, se eu colocar aqui a comparação de componentes, está para cá. Ele vai me dar aqui um percentual, mas eu vou colocar isso aqui no formato percentual para ficar mais fácil de visualizar. Beleza. Então, aqui a gente já tem o nosso objetivo, né? Então, esse valor componentes aqui a gente utilizou mais para auxiliar, né? A gente pode tirar ele aqui, ó, do visual, né? Então, o nosso cliente queria isso daqui. Então, a gente usou uns artifícios, né? Para a gente chegar no nosso objetivo, que, no caso, exigiria um cálculo no nível de linha, só que a nossa medida não pode fazer isso de forma direta, e a gente adicionou uma nova medida, e usando duas medidas, a gente conseguiu fazer o esperado, né? E a gente usou o calculate aqui nesse caso aqui do comparação não, com vendas componente para poder filtrar, né? Que era o total de vendas só do componente da categoria componente, né?
Então, essa daí é um dos recursos do Calculate, que é você fazer filtros. Então, fica essa dica aí do Calculate já. Beleza? Então, aqui a gente conseguiu o nosso objetivo. Quanto o acessórios, né? Ele é 10% do valor do componente. O valor gasto em bicicletas, né? As vendas de bicicleta, ela é 800% maior do que as vendas de componente. E, e as vendas de vestuário é 17% do valor de componente. Beleza? Então, a gente atendeu aqui a necessidade do nosso cliente. Esse daqui não precisa, eu vou apagar esse, esse dashboard, esse visual. Então, tranquilo. Agora a gente vai fazer uma, a mesma coisa, na verdade, só que comparando com o total. A gente não quer comparar por componente, né? A gente quer saber o percentual de cada um da soma de cada uma das categorias, né? O percentual que teve da venda, né? Do montante. Ah, 109 milhões foi o montante. Quanto foi de vestuário, né? Foi isso daqui, mas só que em percentual. E como é que a gente poderia fazer isso? Eu vou copiar o enunciado desse para ficar aí mais didático. Então, comparar o somatório de vendas, mas aqui no caso vai ser assim, percentual de somatório de vendas por categoria. Beleza? Eu vou copiar aqui essa, vou jogar para baixo, é quase a mesma coisa. Vou tirar aqui o comparação componentes. Beleza, está aqui, né? Então aqui é o que cada categoria vendeu. E agora que a gente quer saber do montante, qual é o percentual de vestuário, de componente, bicicleta e de acessórios. 94 milhões aqui, né? Ele se refere ele é quantos por cento do total de vendas? Esse 1 milhão aqui é quantos por cento desse total de vendas? Então, mais uma vez, esse cálculo precisaria de sem nível de linha, né? E a gente não consegue fazer isso aqui através da medida. Mas a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez para cá. Aqui a gente tinha colocado no caso, era a comparação por componente, então a gente uma, criou uma medida nova só com o valor do componente, a gente colocou do lado e fez a multiplicação, né? Aqui, já que é pelo montante, a gente vai criar um valor pelo montante. A gente vai encontrar esse valor. Mas esse valor aqui, ele é um somatório que o Power BI gerou, né? Então, como é que eu calculo como se fosse isso aqui, né? A gente foi lá, fez o soma vendas e filtrou só pela componente. E como é que a gente vai fazer aqui se a gente não tem um filtro por total aqui, né? Não existe esse total lá na nossa base. Aqui foi o Power BI que calculou. Para isso, pessoal, a gente tem um comando chamado all. E a gente vai utilizar aqui ele agora. Eu vou vir aqui na medida, vou criar uma nova medida e vou chamar ela de todas as vendas. Aqui a outra a gente usou vendas componentes, aqui a gente vai usar todas, né? A gente quer pegar esse valor aqui, ó, para a gente poder fazer as multiplicações ali para achar o percentual. Então, eu vou colocar aqui todas as vendas. Que ela é um sum, ela é um calculate, pessoal. Coloquei aqui só para brincar com vocês. Então, usando o calculate, fazendo lá.
a soma vendas, né? Vírgula, usando um filtro, só que aqui o filtro a gente não tem como filtrar, né? Então, a gente pode escolher aqui o comando all, certo? Comando all, você tem que colocar uma tabela aqui, pra, como se fosse assim, para dar o contexto para ele, né? Qual é a tabela que vai dar o contexto? Aí a gente pega a tabela que tem o dado mesmo, né? No caso aqui é o pedido detalhes. Fecha aqui o all e fecha o calculate. Se a gente vir agora aqui e colocar todas as vendas aqui do lado, por exemplo, a gente tem 109. Apesar, pessoal, que também você conseguiria fazer pelo all. O all ele tira todos os filtros, né? Então, independente do filtro que você colocar, ele vai trazer esse valor. Então, vou só fazer um filtro aqui para vocês verem. Cadê o filtro aqui? Vou colocar aqui um filtro de país. Austrália. Ó, tá vendo que ele não muda lá o 109, certo? É porque eu estou usando o all. Então, ele limpa todos os filtros. Ele traz tudo. Porque você pode estar aí se perguntando, né? Eu estaria me perguntando. Todas as vendas. Eu só vou copiar isso aqui e vou criar em outro. Vou criar uma outra medida, certo? Só para mostrar para vocês. Vou criar uma medida aqui chamada de teste. Mas teste, usando esse mesmo comando aqui, só colocando assim, ó, teste aqui. Eu vou tirar o país aqui, só para vocês verem. Se eu vir aqui agora colocar o teste. Beleza, o teste aqui, como foi que a gente fez? A gente fez só o calculante da soma. Soma vendas, né? Aí tu fala assim, por que, Alex, tu colocou aqui em todas as vendas o all? Para que serve isso? Agora, observe, aqui o filtro que a gente fez, né? Se eu vim aqui no filtro agora mexer Chile, entenderam agora o porquê? Porque esse daqui, ele pega o somatório de tudo, mas ele tem o efeito do visual, do filtro. Esse também, ele teria o efeito do visual. Mas só que, lembrando aqui, né? A gente colocou um all. Um all, ele tira, limpa todo e qualquer filtro. Ele não interage com os filtros e as interações do visual aqui, né? Então, por isso, ele pega aqui all e a tabela original. Então, tudo que vem da tabela de pedidos. Então, esse valor aqui não muda, certo? Se eu colocasse só um calculate soma vendas aqui, é, ele não daria certo, né? Esse 109 aqui não ficaria sempre aqui, né? Porque o nosso objetivo é colocar 109 aqui do lado, né? Como a gente viu no passado, né? Se eu colocar aqui o teste, por exemplo. O teste, ele é sujeito aos filtros, né? Então, ele não pega de jeito nenhum. Então, esse aqui, por isso que a gente não usou só esse comando. Então, eu vou excluir aqui o teste.
vai dar erro aqui no visual, porque não tem mais o teste, mas a gente tira aqui. E a gente coloca todas as vendas aqui. Aí sim, ainda aparece o 109 porque ele fica o all, né, livre de filtros. Então ele não tem nenhum tipo de filtro. Ele não pega nem filtros externos, nem os filtros aqui que faz por categoria, né? Automaticamente o Power BI divide, né, a- o valor ali da medida com as categorias nesse caso, né? Então aqui usando o all, ele fica livre de filtros. Beleza? Então a gente consegue colocar o 109 aqui do lado. E aproveitando já, ó, se eu filtrar aqui, né, ó, ele não muda o valor lá, ó. Beleza? Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas a gente já trata esse assunto total aqui, né? Então aqui agora é só a gente fazer um dividido pelo outro para encontrar o que o nosso cliente pediu, né? Então eu vou colocar aqui, vai ser o divide também, né? Eu vou chamar aqui de uma medida, que é uma representação de categorias, né? Quanto é que é o percentual de cada categoria? Vou colocar assim, representação de categoria para não ficar longo, muito grande. A divide, soma vendas, né? Vírgula, todas as vendas. E se eu colocar agora isso daqui aqui, isso aqui os percentuais, vou colocar só esse percentual aqui, beleza. Então, vestuário é 1,93% das vendas total, componentes é 10,75%, bicicleta 86,17% da venda total e acessórios é 1,16% do total. Então, era isso que o nosso cliente queria. Então, também, para não ficar aparecendo aqui no visual a mesma informação, a gente pode tirar só do visual aqui, né? Todas as vendas. A gente tira aqui. Aí, está aparecendo o que o nosso cliente pediu. Beleza? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua aí dando uma aprofundada em DAX. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.